Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Hoje temos um pedido do nosso inscrito Gerlan Araújo. Obrigado pelo apoio de todos que estão curtindo, compartilhando e whipando os vídeos. Na descrição do vídeo consta 2 links de compra do meu e-book, O Karatê Além da Luta. Um link é na Eduz e outro é da Hotmart. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Shigeru Nakamura nasceu em 1894, na cidade de Nagô, uma região robusta e linda no norte de Okinawa. Este foi um tempo de grandes mudanças para a ilha. O reino Ryukyu havia sido totalmente anexado ao Japão poucos anos antes, mas os costumes antigos, as tradições e o espírito do povo okinawano permaneciam fortes. Nakamura cresceu cercado por essa rica tapeçaria cultural. Ele ouvia histórias de guerreiros antigos e via a dignidade silenciosa de seus mais velhos. A cultura local estava profundamente conectada à terra e ao mar. Ela ensinava lições de resiliência, paciência e um profundo respeito pelos ancestrais e pela comunidade. Esses valores não eram apenas falados. Eles eram vividos todos os dias, moldando o caráter do jovem desde seus primeiros momentos. Sua família, embora não fosse de linhagem samurai nobre, era muito respeitada e tinha um profundo apreço pelas artes tradicionais de Okinawa. Eles incutiram nele um forte senso de dever e disciplina. Desde jovem, Nakamura era conhecido por sua mente afiada e curiosidade insaciável. Ele não se contentava com respostas simples. Queria entender o porquê de cada costume e cada história. Essa natureza investigativa se tornaria uma característica marcante de sua jornada de vida no karatê. Ele observava os pescadores consertarem suas redes com precisão e os agricultores cuidarem de seus campos com foco inabalável. Ele via nessas tarefas simples e cotidianas uma forma de meditação em movimento, uma harmonia entre mente e corpo que ressoava profundamente dentro dele. A infância de Nakamura também foi marcada pelas exigências físicas da vida em uma comunidade rural. O trabalho árduo não era uma escolha, mas uma necessidade. Esse ambiente construiu nele uma força física e resistência naturais. Ele não era um menino que fugia dos desafios. Em vez disso, ele os abraçava, vendo cada um como uma oportunidade para testar seus limites e se fortalecer. Essa mentalidade foi a base perfeita para o árduo caminho de um artista marcial. O espírito de Nagô, com sua mistura de perseverança estoica e vibrante orgulho cultural, corria em suas veias. Foi esse espírito que mais tarde o guiaria enquanto ele buscava entender a verdadeira essência do karatê, a arte cultural mais preciosa da ilha. Os festivais locais, com seus poderosos tamborileiros de Eisa e dinâmicas danças do leão, também deixaram uma impressão duradoura no jovem Nakamura. Ele observou o poder explosivo, a graça rítmica e o trabalho em equipe coordenado nessas performances. Ele viu que a força não era apenas sobre força bruta, mas também sobre tempo, fluidez e espírito. Essas observações precoces plantaram as sementes de uma compreensão mais holística das artes marciais. Ele começou a ver que os movimentos do karatê não eram apenas para lutar, eram uma expressão de uma identidade cultural mais profunda. Sua jornada no mundo do karatê não seria apenas uma busca por autodefesa, mas uma missão para preservar a alma de Okinawa. A jornada formal de Nakamura no karatê começou sob a orientação de algumas das figuras mais lendárias da história da arte. Seu primeiro treinamento sério foi com Kanryo Higaonna, um mestre conhecido por seu poderoso estilo Narate. No entanto, foi seu tempo com Shomo Hanashiro, um dos principais alunos do grande Anko Itosu, que realmente o colocou em seu caminho. Hanashiro foi um pioneiro, um dos primeiros a ensinar karatê no sistema de escolas públicas de Okinawa. Com ele, Nakamura aprendeu as formas precisas e sistemáticas, ou kata, da linhagem Shurite. Ele não era um aluno comum. Enquanto outros se concentravam apenas em imitar os movimentos,
Nakamura buscava entender o propósito por trás de cada bloqueio, cada golpe e cada postura. Sua dedicação era total. Sua disciplina era notável. Ele praticava por horas, muito depois de os outros terem ido para casa, repetindo uma única técnica até que ela se tornasse segunda natureza. Seus mestres notaram seu foco excepcional e sua abordagem intelectual ao treinamento. Ele não treinava apenas o corpo, treinava a mente com igual intensidade. Ele fazia perguntas perspicazes, desafiando a sabedoria convencional e buscando um significado mais profundo. Isso o diferenciava de seus colegas. Ele não estava apenas aprendendo um sistema de luta, estava estudando uma ciência e uma filosofia. Sua curiosidade o levou a procurar outros mestres também, incluindo Kentsu Yabu e Shinkichi Kuniyoshi, absorvendo conhecimento de todas as fontes disponíveis e construindo uma compreensão abrangente das artes marciais de Okinawa. Este período de estudo intenso forjou Nakamura em um tipo único de artista marcial. Ele era uma ponte entre o antigo e o novo. Ele treinou com mestres que aprenderam karatê em segredo, quando era uma arte proibida, mas também entendeu seu novo papel como ferramenta para a educação pública e desenvolvimento do caráter. Ele via valor tanto nas aplicações ferozes e orientadas para o combate, quanto nos aspectos mais disciplinados e educacionais da arte. Essa perspectiva dupla era rara. Ela permitiu que ele apreciasse todo o espectro do que o karatê tinha a oferecer, desde suas raízes de vida ou morte, até seu potencial para moldar uma sociedade melhor. Seu treinamento não era um caminho linear. Era uma teia de conhecimento interconectado. A jornada de Nakamura foi uma busca implacável pela excelência. Ele entendia que, para dominar verdadeiramente o karatê, ele tinha que se tornar um estudante perpétuo. Ele lia textos antigos, estudava a anatomia humana e analisava os princípios da física conforme se aplicavam ao combate. Sua abordagem era quase acadêmica, mas sempre fundamentada em aplicações práticas e do mundo real. Ele estava construindo uma base não apenas de técnicas, mas de princípios. Essa fundação eventualmente lhe permitiria ir além de simplesmente praticar o karatê que havia aprendido. Isso o capacitaria a inovar, sintetizar e finalmente criar sua própria contribuição única para a arte que tanto amava. Para Shigeru Nakamura, o karatê nunca foi apenas uma coleção de socos e chutes. Ele o via como uma profunda disciplina estratégica, uma maneira de pensar que se estendia muito além do dojo. Ele acreditava que o verdadeiro poder do karatê residia não apenas na proeza física, mas na capacidade de entender e controlar uma situação. Isso significava estudar o oponente, o ambiente e a si mesmo. Ele buscava compreender os princípios subjacentes do combate: tempo, distância e engano. Para ele, um kata não era uma dança. Era um livro didático de soluções estratégicas para encontros violentos. Cada movimento era uma palavra, e cada sequência era uma frase em uma linguagem de sobrevivência. Ele frequentemente falava do karatê como uma ferramenta para fortalecer o espírito. O intenso treinamento físico era um meio para um fim. Foi projetado para forjar uma vontade de ferro, para ensinar uma pessoa a permanecer calma e focada sob pressão extrema. Nakamura acreditava que uma pessoa que pudesse enfrentar o medo e a dor de um treinamento rigoroso poderia enfrentar qualquer desafio na vida com coragem e compostura. Essa era a verdadeira autodefesa, o desenvolvimento de um núcleo interior inabalável. Ele ensinava a seus alunos que a vitória final não era sobre um oponente, mas sobre as próprias fraquezas, medos e ego. Um espírito forte, ele argumentava, era a defesa mais impenetrável de todas. A visão de Nakamura também estava profundamente enraizada na preservação cultural. Ele via o karatê como um dos maiores tesouros culturais de Okinawa, uma encarnação viva da história e do espírito da ilha. Em uma era de crescente influência japonesa, ele sentia uma profunda responsabilidade de proteger e promover essa herança única. Ele acreditava que, ao ensinar karatê,
não estava apenas transmitindo técnicas de luta, estava garantindo a sobrevivência da alma okinawana. Seu dojo era mais do que um salão de treinamento. Era um santuário onde os valores de respeito, humildade e comunidade eram mantidos. Ele se via como um guardião desse precioso legado, encarregado de transmiti-lo, puro e intacto, para a próxima geração. Essa profundidade filosófica guiou toda a sua abordagem. Ele encorajava seus alunos a pensar criticamente sobre seu treinamento. Não apenas faça, entenda, ele insistia. Ele queria que eles fossem pensadores, solucionadores de problemas, não apenas autômatos físicos. Ele acreditava que um verdadeiro karateka deveria ser uma pessoa de bom caráter, um membro contribuinte da sociedade. O objetivo final do karatê, em seus olhos, era criar seres humanos melhores, pessoas que eram fortes, mas compassivas, disciplinadas, mas humildes e capazes de proteger a si mesmas e aos outros. Essa visão elevada do karatê como um caminho para a autoperfeição e o bem social foi a força motriz por trás de todo o seu trabalho. À medida que sua compreensão do karatê se aprofundava, Shigeru Nakamura começou a enxergar as conexões entre os vários estilos que havia estudado. Ele percebia a força e estabilidade do Nahate, a velocidade e agilidade do Shurite, e os movimentos dinâmicos e fluidos do Tomarite. Ele entendeu que cada estilo oferecia uma peça de um quebra-cabeça maior. Em vez de se prender rigidamente a uma única linhagem, ele embarcou em um caminho revolucionário. Sintetizar os elementos mais eficazes e lógicos de cada um. Isso não era uma simples mistura de técnicas. Era uma integração cuidadosa e sistemática, guiada por princípios fundamentais que ele desenvolveu ao longo de décadas de estudo e prática. Esse novo sistema abrangente foi chamado de Okinawa Kenpo. Uma das inovações mais significativas que Nakamura introduziu foi o uso de equipamentos de proteção, ou bogu, no treinamento. Isso representou uma mudança radical em relação ao karatê tradicional de sua época. Ele havia observado essa prática no kendo e acreditava que poderia resolver um grande problema no treinamento do karatê: a impossibilidade de praticar as técnicas com potência e velocidade total contra um oponente resistente. O bogu permitia um sparring realista e livre, chamado de kumite. Assim, os alunos podiam testar seu tempo, distância e controle em um ambiente dinâmico e imprevisível. Era uma ponte entre os exercícios estáticos e pré-arranjados do passado e o caos de um confronto real. A filosofia por trás do Okinawa Kenpo era de praticidade e eficiência. Nakamura eliminou movimentos que considerava puramente estilísticos ou sem aplicação clara em combate. Ele focou no que realmente funcionava. Seu sistema enfatizava uma postura natural e ereta, o que permitia maior mobilidade e transições rápidas entre ataque e defesa. Ele acreditava que o karatê deveria ser adaptável a qualquer situação e a qualquer adversário. O Okinawa Kenpo não foi projetado para ser um estilo rígido, mas sim uma estrutura flexível. Oferecia aos alunos as ferramentas e princípios necessários para desenvolverem seu próprio karatê, adequado ao seu biotipo e características individuais. A criação do Okinawa Kenpo foi um passo ousado e, às vezes, polêmico. Em um mundo onde a lealdade ao estilo era fundamental, a disposição de Nakamura em cruzar fronteiras e integrar diferentes ensinamentos foi vista por alguns como uma ruptura com a tradição. Mas, para Nakamura, era o oposto. Ele acreditava que estava restaurando o karatê ao seu propósito original e prático. Não estava desrespeitando seus mestres, pelo contrário, estava honrando-os ao construir sobre a base que eles lhe deram. Ele garantia que o karatê permanecesse uma arte viva e em evolução, capaz de enfrentar os desafios do mundo moderno. O Okinawa Kenpo foi sua resposta à pergunta: qual é a forma mais lógica e eficaz de praticar o karatê? O método de ensino de Shigeru Nakamura
foi construído sobre uma base de princípios claros e poderosos. Ele enfatizava a importância do Kimi, a concentração focada de energia no momento do impacto. Para ele, um soco ou chute sem Kimi era apenas um gesto vazio. Ensinava que a verdadeira força não vinha apenas do músculo, mas do movimento coordenado de todo o corpo, começando do chão. Os quadris, dizia ele, eram o motor de todas as técnicas. Ele treinava seus alunos incansavelmente para gerar essa potência explosiva e integral, garantindo que cada golpe fosse aplicado com potencial devastador. Um único golpe bem colocado, com Kimi adequado, acreditava ele, deveria ser suficiente para encerrar um conflito. A defesa era igualmente importante em seu sistema. Nakamura promovia o conceito de bogo, ou armadura defensiva, não apenas como o equipamento usado no sparring, mas também como um estado físico e mental. Ele ensinava que os bloqueios de um aluno deveriam ser tão fortes e comprometidos quanto seus ataques. Dava ênfase a posturas sólidas e estáveis, capazes de absorver o impacto de um ataque sem ceder. Mas a defesa não era apenas bloqueio passivo. Ele era um defensor do taisabaki, ou esquiva corporal. O bloqueio mais eficaz, dizia ele frequentemente, é não estar lá quando o ataque chega. Ele ensinava seus alunos a sair da linha de ataque, a se ajustar ao movimento do adversário e a transformar imediatamente a defesa em contra-ataque. Uma das lições mais cruciais de Nakamura era a importância de entender o propósito, ou bunkai, de cada movimento dentro de um kata. Ele detestava a prática de executar kata como uma dança sem sentido. Exigia que seus alunos soubessem a aplicação prática de cada técnica treinada. Por que você gira aqui? Para que serve essa posição de mão? Perguntava constantemente. Ele ensinava múltiplas aplicações para cada movimento, mostrando como uma única técnica poderia ser um bloqueio, um golpe, uma chave articular ou uma projeção dependendo do contexto. Essa abordagem transformava o kata de uma sequência estática em uma biblioteca dinâmica de estratégias de combate, tornando-o uma parte viva e útil do treinamento do aluno. Seu método de instrução era direto e exigente. Ele não mimava seus alunos. Acreditava que o verdadeiro aprendizado vinha da luta e da perseverança. Seu dojo era um lugar de trabalho duro e suor. No entanto, ele não era um tirano. Sua rigidez nas aulas vinha de uma preocupação genuína com o desenvolvimento e a segurança dos alunos. Ele queria que fossem realmente capazes. Liderava pelo exemplo, treinando ao lado dos alunos até a velhice. Seu ensino não era apenas verbal, era visceral. Os alunos aprendiam ao observá-lo, ao sentir a força de suas técnicas e ao tentar emular o espírito de vontade indomável que ele transmitia em cada movimento. Além de suas inovações técnicas, Shigeru Nakamura era um homem de grande influência e caráter na comunidade do karatê de Okinawa. Era amplamente respeitado não só como mestre, mas também como conselheiro sábio e líder comunitário. Seu dojo era frequentemente um ponto de encontro para outros mestres, que vinham discutir o futuro do karatê, compartilhar conhecimentos e debater filosofia. Nakamura tinha um comportamento calmo e ponderado, que incentivava o diálogo aberto. Era conhecido por sua habilidade em ouvir e encontrar pontos em comum entre opiniões divergentes. Em um mundo muitas vezes dividido por rivalidades de estilos, ele era uma voz de razão e unidade, sempre defendendo a cooperação em vez do conflito. Um aspecto fascinante de sua personalidade era a humildade. Apesar de ser um dos mestres mais experientes e realizados da ilha, ele nunca demonstrava arrogância. Permaneceu um estudante ao longo da vida, sempre aberto a aprender com outros, independentemente do estilo ou graduação. Essa humildade lhe rendeu a confiança e o respeito de seus colegas. Ele teve um papel fundamental em aproximar os principais estilos de Shuri-te, Naha-te e Tomari-te.
argumentava que todos os estilos legítimos do karatê de Okinawa compartilhavam as mesmas raízes e princípios fundamentais. Eram, segundo ele, apenas galhos diferentes da mesma árvore. Essa crença na unidade levou a uma de suas contribuições mais importantes fora de seu próprio estilo. Em 1956, ele foi peça-chave na formação da Associação de Karatê-Do de toda Okinawa. Isso foi um marco histórico. Pela primeira vez, os principais mestres de Okinawa se reuniram para criar uma organização unificada, dedicada a preservar e promover a arte. Nakamura, com sua reputação de justiça e sua visão de um mundo do karatê unido, foi naturalmente escolhido como líder e conselheiro dessa nova associação. Trabalhou incansavelmente para padronizar os requisitos de graduação e fomentar o respeito mútuo entre os diferentes dojos. Seu papel como unificador não era apenas político ou organizacional. Era sobre preservar a alma do karatê. Ele temia que rivalidades mesquinhas e a comercialização diluíssem a arte e fizessem seu verdadeiro significado se perder. Via a associação como uma forma de proteger as tradições, a ética e os altos padrões transmitidos pelos antigos mestres. Defendia a ideia de que, embora os estilos pudessem diferir em sua expressão, todos deveriam estar unidos no compromisso com os princípios do Budo, o caminho marcial. Seus esforços ajudaram a garantir que o karatê de Okinawa apresentasse uma frente unida ao mundo, protegendo sua integridade para as futuras gerações. Shigeru Nakamura dedicou toda a sua vida adulta ao ensino e à preservação do karatê. Seu compromisso não diminuiu com a idade. Na verdade, só ficou mais forte. Mesmo nos anos mais avançados, era possível encontrá-lo no dojo, guiando seus alunos com mão firme e olhar atento. Seu ensino era rigoroso, exigindo não só esforço físico, mas também conduta ética inabalável. Era um disciplinador severo quanto ao código do dojo. Respeito, humildade e integridade eram inegociáveis. Ele acreditava que o caráter era a arma mais importante de uma pessoa, e via como seu dever forjar nos alunos um caráter forte, tanto quanto corpos fortes. Ele se preocupava profundamente com o legado que deixaria. Temia que, à medida que o karatê se espalhasse e se popularizasse pelo mundo, sua essência fosse mal compreendida ou esquecida. Constantemente lembrava seus alunos mais antigos da responsabilidade de manter a arte pura. Não acrescente nem retire nada sem compreensão profunda, alertava. Queria garantir que o Okinawa Kenpo fosse transmitido não apenas como um conjunto de técnicas, mas como um sistema completo de desenvolvimento físico, mental e espiritual. Seu objetivo era criar uma linhagem de professores que fossem não apenas lutadores, mas guardiões de uma tradição sagrada. A influência de Nakamura ultrapassou as fronteiras de Okinawa. Seus alunos, inspirados por sua visão, levaram os ensinamentos do Okinawa Kenpo ao Japão continental e depois ao resto do mundo. Fundaram dojos que honravam seus princípios de treinamento realista, aplicação prática e desenvolvimento do caráter. Por meio deles, sua filosofia do karatê, como caminho de autossuperação e estilo de vida, continua a inspirar novas gerações de praticantes. Seu nome pode não ser tão conhecido quanto outros, mas seu impacto no mundo do karatê é profundo e duradouro. Ele foi o mestre dos mestres, um professor que formou outros professores. Hoje, em 20 de novembro de 2025, o espírito de Shigeru Nakamura está mais vivo do que nunca. Ele vive em cada dojo, onde os alunos treinam com plena intenção, buscando entender o porquê de cada movimento. Vive em cada praticante que se esforça para ser uma pessoa melhor através do treinamento. Vive no esforço contínuo para proteger o espírito autêntico do karatê de Okinawa contra a diluição pelo esporte ou comercialização. Shigeru Nakamura foi mais do que o fundador de um estilo.
Ele foi o guardião do verdadeiro caminho do karatê. Seu legado não é apenas um sistema de combate, é uma mensagem atemporal de que o propósito supremo das artes marciais é aperfeiçoar a si mesmo e proteger a paz.